E aí, povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa com aplicações de integrais. Ainda estudando comprimentos de arcos, agora para finalmente abarcar as coordenadas polares, aquelas curvas no formato polar, a limaçon, a cardioide, a espiral, as mais conhecidas, tá? Agora seremos capazes, além de calcular a área limitada por essas curvas, também estabelecer o comprimento de arco dessas, beleza? Se liga. Então, considerando a curva de equação polar R em função de θ, R igual a R de θ, tal que esse θ pertence ao intervalo polar, né, de variação angular, que vai de alfa até beta. Se eu considero essa curva, nós podemos parametrizá-la utilizando aquela transformação de coordenadas cartesianas para polar, porém, naquele momento consideramos pontos particulares. Então eu tenho um R fixo. Agora eu posso pensar a curva como vários pontos que estão em coordenadas polares e eu os atribuirei a coordenadas cartesianas. Então eu estou fazendo uma parametrização, escrevendo as variáveis x e y, que aqui seriam variáveis x e y, uma para cada ponto da curva, em relação às variáveis r e θ. Nesse caso, o r cosseno θ, que é a transformação da variável x de um ponto cartesiano para polar, e r seno θ, vão ser olhadas de que forma? R de θ cosseno θ e R de θ seno θ. Deixando claro que esse R agora não é mais fixo, porque não é um ponto só, são vários pontos. É um R variável, e é variável em função de quem? De θ. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque quando eu for fazer agora o processo de comprimento de arco, da fórmula do comprimento de arco, eu precisarei derivar. E aí eu vou ter que enxergar isso não como uma constante, e sim como uma variável em relação a θ. Tá bom? Se liga. Então, como eu posso parametrizar as equações polares, atribuindo a elas associações com as variáveis cartesianas x e y, é como se eu estivesse fazendo uma parametrização com aquele velho t, né, com curvas paramétricas, porque não deixa de ser uma parametrização. Enfim, do comprimento de arco de curvas paramétricas, eu sei que eu posso calcular a integral no intervalo de a até b da raiz quadrada da derivada de y em relação à variável t ao quadrado mais x em relação a t ao quadrado dt. Esse t, nessa situação, funciona como meu θ, é o meu parâmetro aqui. Então, isso eu posso adaptar ao intervalo que vai de a, que é alfa, até um b, que é um beta, aqui nessa situação. Raiz quadrada de quem? dy em relação a dt, que eu estou trocando pela variável θ, ao quadrado, mais dx dθ, vezes dθ, isso em vez de dt. Tá? Porém, se eu deixo nesse formato, eu estou obrigatoriamente associando a todo momento, para calcular o comprimento de arco, a equação polar, dependendo também associada à variável x e y. E eu não quero ficar fazendo essa vinculação toda vez. Eu quero ter a equação polar e, com ela só, calcular o comprimento de arco. Como eu posso fazer isso? Bom, vamos então desenvolver essas expressões e verificar o que podemos melhorar. Olha só, esse é o comprimento de arco. Então, eu vou calcular essas expressões fora da raiz, fora da integral, para depois voltar para ela e adaptá-la. Se liga. Olha só, se x é isso e y é isso, quem é o meu dx em relação a θ? Quem é o meu dy em relação a θ? Derivar x em relação a θ é derivar essa expressão. Derivar essa expressão é derivar isso e esse produto. É a derivada de um produto. E aqui sim será a derivada de um produto, por quê? Porque ambas as parcelas são funções de θ. Tanto o cosseno de θ, quanto o R, que é um R de θ. Não é um R fixo mais, não é um R constante, como se fosse um ponto. São vários pontos. Então esse R aqui é um R de θ. É uma variável em função de θ. Tá? Então,
Derivar isso aqui será derivada do primeiro, que eu chamarei de dr dθ, vezes o segundo, mais o primeiro, que é o r de θ, que eu vou só chamar de r, porque r de θ eu posso chamar só de r, eu vou subentender que é um r de θ, vezes a derivada do segundo. Quem é a derivada do segundo? Seno de θ. Menos, né? Mesma coisa aqui embaixo, derivada de y em relação a θ. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que eu vou chamar de r, vezes a derivada do segundo. Daí, o que é que vai acontecer? Eu não quero dx dθ, eu quero dx dθ ao quadrado. O mesmo vale para dy dθ. Então, eu vou calcular agora dx dθ ao quadrado e dy dθ ao quadrado também. Calcular isso ao quadrado é calcular o quadrado de dr dθ cosseno de θ menos r seno θ. E calcular o quadrado de dr dθ seno de θ mais r cosseno θ. Vou apagar para melhorar, para desenvolver essa expressão. Fica aí. Então, meu povo, o que é que vai acontecer? Desenvolvendo essas expressões, o que é que eu terei? Derivada de x dθ ao quadrado será isso ao quadrado, ou seja, um produto notável, onde eu terei quadrado do primeiro, que é dr dθ ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Eu vou escrever como 2r seno θ, cosseno θ, dr dθ. Mais o quadrado do segundo, ou seja, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. O mesmo eu farei com o y, dy dθ ao quadrado, é escrito como também um produto notável, só que é um produto quadrado da soma, dr dθ ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ, menos, no caso mais, né? Está somando, duas vezes o primeiro vezes o segundo, que também vai ficar seno θ, cosseno θ, dr dθ, mais o quadrado do segundo, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Olha só, o que eu quero? Eu quero, lá na fórmula de comprimento, só para relembrar, o comprimento é a integral de alfa até beta, a gente acabou de ver, da raiz quadrada de dx dθ ao quadrado mais dy dθ ao quadrado dθ. Então, eu quero o resultado dessa soma dos quadrados, tá bom? Bom, eu tenho aqui os quadrados, dx dθ ao quadrado dy dθ, vou somá-los. Então, quem é dx dθ ao quadrado mais dy dθ ao quadrado? É somar essa expressão com essa. Quando eu somar essa expressão com essa, isso vai embora com isso, que é semelhante e oposto. Esse com esse, eu posso pôr dr dθ em evidência, ficará cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que vale o quê? 1. Então, esse com esse vai dar o quê? Dr dθ ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1. Relação trigonométrica fundamental. Vai nas nossas aulas de trigonometria. Mesma coisa, somando esse com esse, colocando r ao quadrado em evidência, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que também é 1. Então, resultará em r ao quadrado. Logo, a minha fórmula de comprimento, vou até escrever aqui, ó, porque eu vou escrever de novo a igualdade, então implica que o comprimento será calculado como integral de alfa até beta da raiz quadrada. Ao invés de escrever essa soma, escreverei essa soma, que é equivalente de
dr dθ ao quadrado mais r ao quadrado dθ. Pronto. Essa aqui é a nossa fórmula para o comprimento de arco de curvas que estão no formato r igual a um r θ, e esse θ pertence ao intervalo de alfa até beta. Tudo bem? E aí eu não dependo da variável x e y, direto no formato polar, r igual a 2 mais 3 cosseno θ, né? Por exemplo, uma limaçom, eu já posso calcular o comprimento de arco dela direto nessa forma, beleza? É isso. Eu vou trazer um exemplo inicial para a gente ilustrar e finalizar a nossa aula. Fica aí. Então, pessoal, para fechar a nossa aula, trago aqui um exemplo que indica esboçar e calcular o comprimento de arco da espiral exponencial dada pela equação r igual a e elevado a menos θ, no intervalo onde θ varia de 0 a 2π. O esboço é tranquilo, basta, já vimos lá na construção de coordenadas polares, que quando se tratar de uma espiral, seja de Arquimedes exponencial ou outra espiral, podemos atribuir valores de θ e obter valores de r. Eu já vou fazer isso numa tabela, mas eu posso estar fazendo diretamente no plano polar. Angulação 0, angulação π sobre 2, angulação π, angulação 3π sobre 2. Na angulação 0, eu atribuo θ 0, e elevado a 0, 1. Vou colocar um 1 aqui, porque vocês vão perceber. Jogo na angulação π sobre 2. E elevado vai ficar r igual a e elevado a menos π sobre 2. Menos π sobre 2 equivale a 1 sobre e elevado a π sobre 2, que é menor do que 1. Então vai ficar algo aqui. E elevado a... é elevado a menos π sobre 2. Não vou ficar marcando não, só estou marcando para vocês perceberem. O que vai acontecer? A minha espiral ela começa aqui e vai diminuindo. Ela vai se fechando. Tá? Quanto mais eu aumento o θ, menor é o valor. Tende a ser zero, mas não zero. Isso aqui não zera nunca, mas tende a ser zero. Tudo bem? Como se eu estivesse dando várias voltas. Joguem no GeoGebra que vocês vão perceber. Tá bom? Com uma variação bem ampla para θ. Tudo bem? Aqui eu só quero de 0 a 2π. Então aqui é quando acontece a angulação 0, aqui é quando acontece a angulação 2π. É esse o esboço que ele quer. Esse é o arco, né? O meu pedaço de espiral, eu quero saber o comprimento desse arco. Não tem repetições. Para calcular o comprimento, basta fazer o quê? Calcular a integral de alfa, que é 0, até beta, que é 2π, da raiz quadrada de quem? Dr dθ ao quadrado mais r ao quadrado dθ. Quem é dr dθ? Dr dθ já está explicitado aqui. A derivada disso será o quê? Menos e elevado a menos θ. Né? Derivada de e elevado a menos θ. Daí eu vou ter integral de 0 a 2π da raiz quadrada de quem? De menos e elevado a menos θ ao quadrado vai dar mais e elevado a menos 2θ. Mais e elevado ao quadrado. Quem é r? E elevado a menos θ. Então, mais e elevado a menos 2θ. dθ. Isso será igual a integral de 0 a 2π. Isso vai dar raiz de 2 vezes raiz de e. Deixa eu escrever direito aqui. E elevado a menos 2θ dθ. Tá? Para quem não sabe, isso aqui é E elevado a menos θ. Só você escrever isso elevado a meio. Esse 2 multiplicando pelo meio vai ficar só 1. Então vai ficar menos θ. Tudo bem? Verifiquem. Logo eu terei integral, raiz de 2, integral de 0 a 2π, integral de e a menos θ dθ, que é imediata, é simples. Isso será menos e a menos θ. No intervalo vezes raiz de 2, tá bom? Vezes a raiz de 2. No intervalo de 0 a
2π. Isso vai me gerar o que de valor? Jogando 2π, eu vou ter raiz de 2 vezes 1 é a 2π, tá? Mais raiz de 2 vezes 1. Jogando 0, vai ficar e elevado a 0, 1. Então, essa é a resposta. Se você quiser, pode até colocar assim, ó, e elevado a 2π mais 1, unidades de comprimento. Essa é a resposta do comprimento de arco para a minha espiral, que vai de 0 até 2π. Bem simples, bem tranquilo, só para a gente ilustrar. Próxima aula a gente volta com mais um exemplo. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima. Valeu!